Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Chegando em Orlando. Hoje aqui estamos recebendo alguém que vai falar muito sobre posicionamento, marca, identidade pessoal, arquétipos. Então eu pessoalmente vou ter uma aula hoje, eu tenho certeza que vocês aí também. E remotamente tem o co-host, meu grande amigo sócio Leandro Echen. Fala galera, boa noite para todo mundo aí. Tô aqui do outro lado, tô na América do Sul vendo vocês. Mas logo logo a gente tá junto de novo. São fases que a gente vai se virando com tudo e daqui a pouco vai ter gente do mundo inteiro aí participando com a gente da mesma forma que no nosso podcast. E só acentuando o que o Dani falou aí, hoje nós temos nosso convidado especial que tá aqui, ó, Creative, o Edson Araújo. Bem-vindo, Edson Araújo. O Edson vai Bem-vindo, meu tratar de amigo. assuntos maravilhosos para a gente hoje e vai ser uma aula em particular, né, Edson? Pode se apresentar, por favor. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite especial. Para mim é uma honra estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouquinho de conhecimento, né, e um pouquinho da minha história também. Tenho certeza que a gente vai poder conversar bastante sobre vários assuntos e a gente vai acabar voltando para identidade, posicionamento, propósito, destino. Gente, marca, brand, isso aqui é uma consultoria particular, né? Vai estar lá no YouTube, no Instagram. Depois o Edson vai passar o Instagram dele também para vocês seguirem. Mas encare isso como uma consultoria de branding. E é um dos assuntos que a gente vai falar hoje, com certeza, sobre talvez um overflow de consultorias de branding. Como é que faz para identificar aquele profissional, aquela pessoa que realmente vai ajudar aquele caso específico. Mas antes de entrar até no assunto do dia, a gente queria agradecer nossos patrocinadores, não é isso, Leandro? É isso aí, é isso aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho da nossa Fair USA, que é nosso parceiro de câmbio. Então, tudo que você precisar enviar para o Brasil, receber nos Estados Unidos, remessas altíssimas, eles são extremamente bem... Experientes, né? Bem, exato. Né, nessa área de câmbio. Então, eles trabalham com empresas maravilhosas aí, de grande potencial, como a Volkswagen, a Ford, e eles estão bem já posicionados no mercado. Então, tudo que vocês precisarem de câmbio, gente, vocês já sabem, Fair USA. Vai estar o linkzinho aí na tela para vocês. Entrem lá no nosso site, www.mco-usa.com, que vai estar tudo lá dentro, você tem acesso fácil a Fair USA. E não deixem... Vamos agora com o Edson? E não deixem também aqui de consumir com a Love Snacks, nosso patrocinador, todo o episódio. Nem me fala. O Leandro tá com crise de abstinência. Você viu, né? Crise de abstinência, a Love Snacks sempre ajudando aqui o podcast e outros eventos aqui também em Orlando, né, trazendo a marca dela, um produto de qualidade e fazendo presença na comunidade brasileira, dando aquele gostinho do Brasil aqui na terrinha do Tio Sam. Inverteu, né? Onda, viu? Porque foi o que eu falei, eu fiz um comparativo estando aqui e não dá para comparar não, mas enfim, é só provando para ver. Love Snacks. É isso Edson, aí. Diga lá. Vamos falar um pouquinho pra gente da sua história, que eu tô sabendo que você é nascido no Rio de Janeiro, começou cedo a sua área profissional, sempre gostou de arte. Conta um pouquinho pra gente da sua história, pro pessoal legal. só poder entender, pode ser bem sucinto, só pra galera poder entender quem é o Edson. Bacana. Bom, com o maior prazer. Na verdade, eu vim de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, né? Eu, desde pequeno, precisei trabalhar bem cedo, né? Então, com 10 anos, já estava já na labuta. E passei por uma jornada de amadurecimento bem forte e gerei uma espécie de independência, né? Porque quando você começa a trabalhar muito cedo, é óbvio, você vai começar a ver dinheiro, vai começar a ter uma percepção também das coisas que você pode acessar, né, trabalhando. E isso me fez trilhar um caminho muito independente. Tanto que com 19 anos eu já estava praticamente saindo de casa, com 20 já tinha comprado meu apartamento na Zona Sul, fui morar em Botafogo e a minha vida começou a avançar para outros níveis, né? Então eu vim lá daquela situação que você conhece, né? Da escassez, de um bairro pequeno, pobre, com poucos recursos, né? E tendo que trabalhar cedo para ajudar uma mãe que que se separou do marido, né? Na verdade, meu pai saiu de casa e com mais 3 irmãos menores do que eu. Você sabe como é que é, né?
Então eu tive que me desenvolver a partir dali. As artes fizeram parte da minha vida desde cedo, porque com 4 anos eu já me lembro de desenhar bastante. Olha, tem uma história engraçada aqui, porque com 4 anos de idade eu estava numa creche, tinha uma professora, tinham vários outros alunos. A professora, eu me lembro disso, tá, cara? Com 4 anos é difícil lembrar de alguma coisa, mas a cena pra mim tá muito viva na memória. Ela pediu um desenho de uma figura marinha, né? De um animal marinho, um peixe, um tubarão, uma baleia. Mas como eu gostava de desenhar, eu desenhei o fundo do mar inteiro. Mas a professora não gostou e eu acabei indo para o castigo por conta disso. Eu não entendi por quê, minha mãe me tirou daquela creche e a partir dali ela me ensinou a ler e escrever em casa. E eu vi aquele talento, né, de professora da minha mãe, ela me ensinou a ler e escrever com 4 anos de idade. E aí, cara, isso assim, são talentos que a gente nota, né? Eu escrevo muito bem, né? Modéstia à parte, né? Desde cedo trabalho com música, poesia. Então as artes estiveram presentes em vários níveis dentro da minha história. Comecei a aprender música muito cedo, né? Tive banda de música, pintei, esculpi, enfim, tudo que você possa imaginar de arte eu já fiz. E essa qualidade, esse talento artístico acabou me acompanhando até o momento em que eu estava pronto para abrir o meu negócio, que foi com 29 anos, onde eu abri minha primeira agência de publicidade. E daí eu comecei a construir uma carreira mais sólida dentro dessa área, né? E me envolvi com turismo, hotelaria no Rio de Janeiro e construí um nome, né? Uma reputação no Rio. E foi inclusive através das artes que eu consegui chegar aqui na América. Então, as artes me deram também um green card. É por isso que eu estou aqui. E desde 2016 com essa agência que é a Creative Sphere, e aqui a gente abriu outros negócios, tem uma incorporadora imobiliária, enfim. Eu tentei encurtar o máximo possível a minha jornada. Não, é difícil encurtar 20, nossa, não sei a sua idade, 20, 30 anos aí em 1 ou 2 minutos, né? Tô novinho ainda, só 45. Muito bem, tá tudo próximo aqui. Mas sabe que você tocou um assunto que eu pessoalmente acho muito interessante, escassez. Porque eu acho que nem todo mundo tem consciência, por exemplo, eu tomei consciência desse aspecto de escassez e como ele reflete em personalidade, nas ações, nos sonhos, na perseguição pelos seus sonhos. Inclusive, a gente estava falando do evento que aconteceu na plataforma global aqui do Pablo Marçal. Sim. E um dos assuntos, eu não sei se foi o Ezio que trouxe, era de escassez. Eu acho que foi o próprio Ezio que ele trouxe. Sim. Como ele não sabia que ter passado por momentos de escassez estavam atrapalhando ele a se desenvolver no futuro. E aí começou uma aula interna minha de falar, eu sou ou era, ou estou deixando de ser essa pessoa um pouco mais escassa. Sim. Também tem a ajuda da Ana. A Ana já é o oposto, né? Ela já é muito generosa e eu sou escasso. E eu sei a origem da minha escassez, é muito claro para mim. Sim. Mas eu não ganhei consciência assim rápido. Eu tive que passar por algumas situações para ganhar consciência assim da escassez. Então, para mim, esse é um assunto que realmente é interessante para ver o quanto que ele é talvez subestimado. Pelo menos por mim, eu subestimei. Cara, escassez é um modelo de pensamento, né? Essa que é a verdade. Porque, por exemplo, se você olhar para o teu passado e ver alguns eventos da sua vida que te marcaram de alguma forma, por exemplo, valores que vêm da tua família podem gerar uma mentalidade de escassez. Você estava escutando o que eu estava pensando? Não. Mas exatamente mas é assim isso. que acontece. Então, a maioria dos valores que a gente carrega na nossa vida vem dos nossos pais, principalmente. Ou das pessoas principais que fizeram parte da nossa vida, que a gente atribuiu muita importância. Então, o meu caso, a minha mentalidade de escassez, que eu luto inclusive até hoje para me livrar, vem de uma raiz muito forte que está atrelada à família. Então, por exemplo, na mentalidade da minha família, principalmente por parte da minha mãe, os meus parentes eles estão num nível em que o emprego público, né, a vida militar, né, você se agarrar numa esperança de uma estabilidade era uma realidade positiva na época deles. Só que as coisas mudaram. Por exemplo, na minha época eu queria o desafio e eu fui alimentado com essa mentalidade de avançar por uma vida pública desde cedo. Quando eu decidi desviar desse foco, eu fui mal compreendido.
Então eu fiz meus concursos, passei em muitos concursos, né? Decidi não ir. Teve um, inclusive, que eu fui para posse e no dia da posse eu conversei com o comandante para me desligar, porque eu não iria fazer. Eu já ganhava muito bem num outro trabalho e eu teria que trabalhar em 2 empregos, de noite e de dia. E foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, senão não estaria onde eu estou. As decisões que a gente tomou no passado, elas foram guiando a nossa vida até esse ponto que a gente está agora. Então, se você for construir o mapa de onde você saiu até o ponto que você está, você vai ver que as suas decisões foram te levando para onde você está agora. Então, a mentalidade de escassez, ela está ligada exatamente a isso, né? A principal raiz está na família. Eu recebi isso muito forte e comecei a aprender, principalmente aqui na América, a me livrar disso o mais rápido possível, porque aqui é um lugar de prosperidade. Então aqui você não pode cultivar mente de escasso, senão você não avança muito. Acabar jogando contra aquilo que você realmente busca aqui, né? No Brasil você é estimulado, talvez, mais, né? A viver num ambiente assim, porque tudo é difícil demais, né? Então você luta contra gigantes, assim, absurdos, né? O governo tentando roubar você. Uma série de eventos. E é curioso, porque antigamente, realmente, essa mentalidade, para os nossos pais, para a geração dos nossos pais, era você trabalhar, comprar uma casa e manter aquela casa, não esquece de trocar, porque é o seu cantinho, tal. Isso inibia muito a nossa geração de querer enfrentar para poder suprir a escassez. Exatamente. Então, são poucos que conseguiram voar e seguir seus caminhos, e sempre naquele, eu tenho que conseguir, porque se eu não conseguir, aí eu vou ouvir. Então, esse medo segurou muitas pessoas. Né? Isso é verdade. Deixa eu vou só dar um break de um segundinho. Leandro, o celular tá próximo do microfone? Porque às vezes tá parecendo que eu tô escutando um ruído por trás. Pode ser que tá pegando o áudio do microfone, do celular, sabe? O microfone deve estar pegando o áudio. Vamos ver só se dá certo aí. É só um chute, tá? Eu acho que é isso. Não. Vamos tentar aí. Vê se melhorou. Beleza. Se por acaso fizer o som de novo, aí a gente fala. Você me fala. Desculpa interromper aí, Edson. Não, que isso. A gente só dá sequência. É melhor interromper agora, porque senão dá conflito depois, aí para gerar o corte é ruim. Por isso. Exatamente. Beleza. Então esse tema da escassez, ele é ruim, mas se você olhar para a herança, né, que você carrega da família, pra gente que está aqui, eu acredito que a gente já rompeu, né? Porque para dar um salto como esse de vir para a América, você tem que ter rompido com essa âncora lá, né? E eu vi essas amarras soltando com o tempo. Então, quanto mais liberdade eu tive, mais independência, eu fui vendo que podia voar mais alto. E é assim, é um degrau de cada vez, né? Então, graças a Deus, hoje aqui na América eu conquistei coisas que em 10 anos talvez eu não teria conquistado no Brasil, em 20 anos talvez não. Mas aqui o nível de aceleração é muito alto, porque se você mirar em alguma coisa e focar sua energia, sua atenção numa coisa só, dá certo. Então, se você mirar numa coisa só e colocar sua energia, perseverar, ter fé, né, e avançar nessa direção, dá certo. O que você escolher fazer na América, se você for um cara trabalhador, honesto, e colocar a tua energia naquilo, né, for com tudo, vai dar certo. Tem várias histórias aí. O problema é que quando você não tem paciência para guardar o tempo, né, e que às vezes tem algumas etapas que você tem que cumprir, se você não tem paciência, você volta. Então, depende da sua resiliência, da sua capacidade de resistência, né, de vários fatores. Mas até falando de empreendedorismo, né, para quem é empreendedor agora, a maior qualidade do empreendedor é a perseverança. O cara que não desiste, alcança. Eu acho que tem uma área que muito brasileiro vem para cá e não explora tanto como poderia, e que eu também não explorava até pouco tempo atrás, que é a área de expandir relacionamento. Seja frequentando ambientes diferentes, ou ambientes formais ou informais. Por exemplo, os grupos de networking que a gente tem aqui em Orlando, eu acho sensacional para quebrar a mente da escassez, para quebrar diversos preconceitos ou somar conhecimento que normalmente a gente não tem. Então eu acho que quando o brasileiro vem para cá em busca daquele sonho, preciso fazer dinheiro, eu acho que alguns às vezes falham nisso aí.
de pensar que investir tempo, investir dinheiro em relacionamento, em expandir relacionamento, é realmente um investimento, não é um gasto. Porque eu entendo que muitas vezes não é sobre o que você conhece, mas quem você conhece. Isso eu aprendi com o passar do tempo, principalmente depois de algumas dores profissionais que aconteceram, que me deram um gatilho. Cada um no seu momento. Tem gente que cai nessa com 20 anos de idade, tem gente como eu que é com uns 40. E aí, cada um no seu tempo, né? Então, aproveitando aqui, vou tocar num assunto até que foi uma pergunta de um amigo, né? Sim. Antes de você chegar aí. Eu acho que é uma pergunta até que muita gente quer saber quando se trata de branding, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre o posicionamento da marca. Porque, assim, muita gente fala assim, mas eu que tenho que saber como que eu vou querer fazer minha marca. E a gente sabe que não é assim. Hoje eu experiência própria para falar sobre isso. A gente demorou um tanto quanto para desenvolver tudo que a gente está fazendo. Sim. E mesmo assim, você vai ser um dos nossos professores para ensinar esse branding para a gente nas aulas que nós vamos ter junto aí futuramente. Então, acompanhe as mudanças, né? Acompanhe as mudanças do posicionamento da OMCO e chegando em Orlando. Legal. É isso aí. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre imagem, posicionamento, como que é legal você se comportar, dependendo do seu segmento, uma coisa assim que você deixa uma sementinha na cabeça de quem está nos assistindo aí. Então, a primeira coisa que eu posso dizer é que quando a gente seleciona uma palavra para tratar de um assunto, quando a gente conversa sobre vários assuntos, todo mundo aqui tem capacidade de conversar sobre qualquer assunto, em qualquer nível ou não. A gente pode ficar no superficial por conta da falta de conhecimento ou profundidade sobre determinado assunto, ou a gente pode mergulhar profundo se o nosso nível de conhecimento ele permite isso. Então, para entender o que é posicionamento, primeiro a gente tem que olhar para a palavra posicionamento, o que significa. Porque toda palavra, quando ela foi criada, esse som que a gente ouve tem uma finalidade, né? Aponta para algum lugar. Então, posicionamento vem do latim positio, significa pôr à frente. Significa dar destaque. É como se você tivesse uma mesma fileira, diversas xícaras como essa, mas essa daqui merece ser destacada por causa de um motivo, 2, 3, por conta daquilo que faz com que ela seja melhor ou que mereça destaque. Então, posicionamento é colocar em destaque, ou seja, realçar aquelas características que fazem desse item aqui, nesse caso que eu estou usando uma caneca, o item melhor do que a outra. Então, isso é posicionamento. É você trazer à evidência aquilo que merece destaque, tá? Diferente de branding. Branding, a origem da palavra, eu não vou lembrar agora, mas significa marcar ou pôr um marco. Marco nesse sentido é você fazer uma separação, um delineamento de um terreno, por exemplo. Quero dizer que daqui até aqui no meu computador, esse terreno é meu. Isso é marca. Então, o efeito da palavra marca, no sentido do contexto de publicidade, de marketing, é marcar a posição. Então, agora vamos imaginar assim, posicionamento é o quê? Na cabeça do consumidor, é aquele pin que você coloca no mapa mental da pessoa que determina a posição que você ocupa na mente ou no coração do cliente. Ok? E o que é a marca? A marca é a experiência que você gera. Por que ela lembra de você? Quais são as razões ou as afeições que levam uma pessoa a lembrar de você ou da sua marca? Então, isso é a melhor pincelada que eu poderia dar a respeito desses dois temas. Então, posicionamento te põe em destaque por conta das suas características que merecem realce, e marca imprime as características ou os sentimentos que geram uma lembrança, né, positiva a seu respeito, que é gerada numa experiência. É curioso até ouvir sobre isso, que esteve na palestra do Pablo Marçal, o Kio fez um comentário comigo que gravou tanto para mim quanto para ele, e exatamente marcou a identidade.
Legal. Porque o cara que apresentou 5 para ele, é um segundos. sócio do Pablo também, ele falou, meu nome é Matheus com TH. E entrou. Na Cara, hora, gravou assim. para ele, quando ele me falou, gravou para mim e ficou na cabeça. Matheus com TH, você sabe que é o cara, Uhum. que é o sócio do Pablo, que queria saber a respeito do nosso tipo de trabalho. Então, é uma coisa que realmente marca. Então, eu acredito que entra um pouco no que você está falando, né? Por exemplo, eu vou puxar mais esse fio do posicionamento, tá? Que é o que eu falo muito. E eu falo de posicionamento magnético. Bom, o que é isso? A gente já falou que posicionamento, então, é colocar em destaque. Posicionamento, então, seria o efeito de uma pessoa, né, que conhece as suas características, sabe quem são os outros que estão à sua volta, que estão na mesma linha ou no mesmo nível. Então, segmento. Eu sou uma pessoa que fala de branding e posicionamento. Tem um outro profissional do meu lado que fala de branding e posicionamento. E um outro aqui do meu outro lado que fala de branding e posicionamento. O que me diferencia desses dois? É a história que eu conto. É o meu jeito de me vestir, a expressão do meu rosto. Eu sei que devem ter talvez dezenas de Edson Araújo por aí, mas nenhum é como eu. Só eu tenho essa careca linda, só eu tenho esse sorriso, só eu tenho esse olhar, só eu tenho esse tom de voz, só eu tenho essa expressão, só eu me visto dessa forma. Então, é exaltar aquilo que te torna interessante. E aí, magnético, por quê? Porque a sua história se torna tão interessante que, ao invés de vender para alguém, você atrai a pessoa para que ela peça que você entregue algo que interessa. Então, o posicionamento também gera isso. Quando você aprende, por exemplo, sobre perfis arquetípicos, né, como enviar sua mensagem, trabalhar sua comunicação para direcionar para uma ilha de interesse. Então, trabalhando dentro da impressão que os arquétipos transmitem para fora, né? E aí, eu vou puxar mais o fio para falar de alma depois. Mas, a grosso modo, seria quando eu entendo a maneira como o mundo precisa ver, né, a minha impressão de dentro para fora, as pessoas se identificam com isso. Então, na história que eu conto, na roupa que eu visto, na expressão do meu rosto, na mensagem que eu envio, eu alcanço uma ilha de interesse que se aproxima de mim porque tem semelhança ou falta, e daí a minha história fica tão interessante que ela quer saber o que eu tenho para oferecer. E então eu não estou vendendo diretamente, mas indiretamente, tudo que eu tiver guardado comigo, que eu puder oferecer, essas pessoas que se aproximam de mim com interesse, aí sim, pela falta que elas têm, vão receber algo de valor que eu tenho para oferecer. Você tocou num assunto de semelhança ou diferença. Exato. Aproxima pela semelhança ou diferença. Mas eu vejo, assim, a meu olhar de fora e de leigo, porque a gente ainda vai aprender isso com você. Esse posicionamento de marca. A branding, pelo menos aqui, é um assunto que é muito falado, tem toda hora alguém oferecendo algum tipo de consultoria de branding, já chegaram a oferecer pra gente, só que a gente se sente mais confortável, muito mais, até de falar com você, porque a gente frequenta ambientes parecidos, então a gente já se conhece. Legal. Mas eu percebo, o meu sentimento é de que, muitas dessas vezes, tanto a marca que essa pessoa está posicionando, ou a forma com que ela está se posicionando, eu não consigo distinguir o quão genuíno é aquela ideia que ela está passando de branding, ou se realmente tem se o problema está na estratégia que a pessoa definiu ou na execução que ela está fazendo da venda desse serviço de branding dela. É um ponto que eu tenho esse sentimento. Será que realmente ele sabe, essa pessoa, essa empresa sabe o que está fazendo, ou ela está falhando só na entrega da mensagem sobre como eu vou entregar esse serviço? Isso é legal, porque você está me trazendo um cenário de ruído. Então, a pessoa se apresenta como especialista de algo que talvez você que está de fora não consiga perceber o alinhamento entre aquilo que a pessoa diz e aquilo que ela apresenta. E tem diversas empresas fazendo a mesma coisa aí fora. Esse é o problema de posicionamento. É quando você tem um desalinhamento entre aquela mensagem que você oferece para fora e a percepção que o mercado tem a respeito de você. Então, quando a gente fala de posicionamento, também é um jogo de percepção. E aí, quem sabe se posicionar também sabe jogar o jogo em que a pessoa ou a empresa ou a marca que trabalha dentro desse jogo joga um jogo de percepção. Ela controla a percepção do seu público a respeito dela. Então,
Posicionamento é jogo de percepção. É o que você vai transmitir para o mercado para que ele enxergue em você, de fato, aquilo que você quer que seja visto. Então essas pessoas, talvez, que tenham chegado para falar de branding, elas estão ainda precisando trabalhar o seu próprio avatar. Porque é disso que se trata. Eu preciso alinhar a minha postura, a minha imagem, né, aquilo que eu quero trazer como percepção de valor para mim mesmo e alinhar isso com o meu discurso que é enviado para fora. Então, se tem desalinhamento, tem problema de branding, tem problema de posicionamento. É como se você tivesse com o GPS estragado. É como se você tivesse com um sinal de internet falhando. É como se você tentasse mandar um sinal de rádio e o receptor lá do outro lado, né, não está conseguindo receber a mensagem porque tem um problema de sintonia. E tem um outro complicômetro nessa situação que eu coloco assim, uma das pessoas que eu acompanho, que eu já conversei, que são as redes sociais. Certo. Então o posicionamento da marca, o posicionamento da pessoa é mais ou menos assim, eu trabalho só com executivos, esses são os meus clientes, esse é o perfil da pessoa que se posicionou. Aí ela entende que ela trabalha com um grupo VIP, ela é VIP, só top executivos, aí você acompanha na rede social Stories. E nos Stories, você tem determinadas situações, os cenários que ela fala, que vai contra isso. Comportamento, ambiente que está frequentando. E isso, eu acho que essa desconexão entre a execução e a estratégia. Talvez ela não está nem usando a rede social para refletir exatamente aquele recado que ela quer passar para quem está acompanhando, que é a vitrine, né? A rede social hoje em dia é a vitrine. Então, mas quando a gente fala de posicionamento, é obrigado a falar de autenticidade também. Cara, é muito difícil você sustentar uma coisa que é fake, né? Por quê? Tudo que você quiser construir, cara, constrói em cima da verdade, porque uma hora, se você constrói em cima de algo que é falso, rui, cai, se desmorona tudo. Então, é mais fácil você apoiar a construção de uma marca em cima de algo que é autêntico. Porque é difícil depois você sustentar isso por muito tempo. Cara, é como se você fizesse um anúncio para alguém, ó, vem para cá e tal, não sei o quê, ó, eu tenho isso daqui que é melhor, eu tenho isso daqui que é bacana, isso daqui vai servir para você. Daí, quando você chega perto para olhar de perto, você vê que não é nada daquilo. Então, todo aquele encanto que foi lançado através daquela história, se perdeu. Aí o prejuízo é maior, porque você entra em descrédito. Então, é melhor você construir uma história baseada na verdade. Não precisa mostrar tudo, cara, porque nem tudo se mostra. Mas tudo que você mostrar, seja baseado na verdade. Então, quando a gente fala de arquétipos, por exemplo, eu estou falando de características que estão alinhadas com desejos, com medos, com anseios. E cada imagem, ela carrega um conjunto. E aí a pessoa ela tenta se passar por um governante, mas na verdade ela é o amante. Então está tentando fazer alguma coisa que não alinha com a verdade de quem ela é. Então a gente mergulhar na identidade agora, eu acho que é o que define tudo, porque antes de resolver posicionamento e branding, antes você tem que cavar profundo na identidade da pessoa. E aí agora vamos entrar nas empresas, porque você olha para as marcas, para as empresas, atrás de toda empresa tem uma mente, tem uma pessoa, né? Então, em última análise, a gente está tratando de gente, são pessoas. Quando a principal mente que transborda sobre o negócio tem problemas na sua própria autoimagem, na sua definição de autoconhecimento, na sua identidade, e tenta tocar um negócio, é como se você estivesse transbordando daquele desnível, daquele ruído que você já carrega dentro de você para o seu negócio. Isso não tem como dar certo. Você pode ter toda a consultoria, né, todo o tratamento possível, mas se você não tratar o cara que é o dono do negócio, não adianta tratar a empresa porque os comandos, as direções, né, vêm dali. Então, antes a gente trata o dono do negócio para que ele se compreenda, entenda onde é que ele está, quem ele é, quais são os valores que ele carrega, qual é o alinhamento de propósito que ele tem, porque a empresa que ele criou também acaba sendo um elemento, uma ferramenta para cumprimento do propósito pessoal dele.
Então muitas pessoas estão perdidas tentando fazer negócio para fazer dinheiro. E aí, o ser humano, cara, ele pode escolher dois caminhos, né? Nessa visão assim mais simplista. Ou eu escolho o caminho de fazer dinheiro por dinheiro, que isso é animalesco, totalmente animalesco, né? Não te traz preenchimento, você vive um eterno vazio. A alma do ser humano é assim, é um buraco eterno, é uma lista incessante. A gente acorda de manhã pedindo, ou você quer descansar, você precisa fazer um negócio, precisa atender um negócio, precisa comprar um carro, precisa pagar uma conta, precisa tomar um café. A gente está sempre pedindo alguma coisa. Sempre se cobrando. Você vive num estado de falta, de necessidade, e aí, pendendo para esse lado, você se torna um bicho, né? Vai atender só as suas necessidades. Ou você pende para o outro lado, que é um lado onde você exercita coisas mais nobres, né? Virtudes, verdade, hombridade, né? Lealdade. E aí você acaba entrando numa linha onde você pode se descobrir melhor. E entendendo quem é você por dentro, você consegue com mais propriedade assumir essa identidade e mostrar para o mundo quem você é com segurança. Então, por exemplo, eu vejo várias pessoas indo para um evento de network, vai lá para frente para fazer o seu pitch e o cara não consegue falar direito, treme, não consegue mandar a sua mensagem, e não adianta às vezes você treinar o cara para oratória e tal. Às vezes o problema dele é uma autoimagem onde ele se vê de um jeito torto. Às vezes ele tá se desvalorizando, às vezes ele olha para ele com insegurança, ele não consegue se ver como um cara que tem domínio sobre si mesmo. E você acha que isso acontece porque a pessoa ainda não chegou naquele momento da vida que exige talvez uma reflexão? Ou é uma pessoa que de repente está acomodada e não quer mudar? Ou é uma falta de habilidade? Eu te pergunto isso porque hoje eu estava escutando alguns vídeos lá no YouTube, O Caminho para o Trabalho, e não que eu seja um filósofo, mas um dos vídeos era da visão do Carl Jung sobre a vida depois dos 40. Essa crise existencial que, na verdade, para ele não é crise. Para ele é uma virada de chave. Então ele diz que até seus 40 anos, na verdade, você está se preparando para assumir quem você é de verdade. Você está sendo moldado, porque a partir dos 40 anos entra no que você falou, na identificação do que eu quero, de quem eu sou, e muitas vezes muitas pessoas tornam isso como se fosse um problema. Eu estou perdido, não sei o que fazer da minha vida, quando, na verdade, teria que ser enxergado isso como uma oportunidade de realmente fazer alguma coisa com propósito, identificar aquilo que estava faltando, e agora você só está com um pouco de conflito para entender que você precisa virar a chave. Exato. A vida começa aos 40. Então, minha visão a respeito disso é a seguinte: a gente hoje demora mais para amadurecer. Se você olhar para 50 anos atrás, 100 anos atrás, pessoas jovens já estavam indo para a guerra, estavam tendo uma vida diferente da nossa. Você olha para o aspecto físico das pessoas, elas, muito jovens, ainda na casa dos 20, você via que elas pareciam ter mais de 40. Cara. Então, as pessoas eram obrigadas a amadurecer porque estavam lidando com situações muito mais difíceis, muito mais novas. Hoje, com 45 anos, eu me sinto um jovem. Mas eu já amadureci em muitas áreas. Tem certas áreas que amadurecem primeiro e outras você meio que vai deixando para depois. Mas você nunca pode se considerar 100% maduro em tudo. A vida é um eterno movimento, aprendizado, é uma jornada, né? Então, à medida que você vai descobrindo essas áreas que precisam ser trabalhadas, você vai focando nelas. Então, essa questão do se encontrar, né, de entender propósito, isso não precisa esperar até os 40. É a minha visão. Você pode descobrir isso na casa dos 20, mas você precisa de orientação. A grande questão é que a gente tem muitas pessoas hoje soltas no mundo com um problema de raiz que vem da família. A gente falou de escassez aqui, dos valores e tal. São as heranças que você pega da família e leva para a vida. E aí há uma falta de referência, de liderança. Então a principal causa que eu vejo de você ter que esperar muito tempo para olhar para certas áreas da vida que precisam de rumo, de direção, e para que você não perca tempo, porque, cara, chega nos 40, é muito tarde já, você está quase para metade da vida. E aí, você descobrir que está perdido na metade da vida, tem muito o que você fazer, porque até a força física, ela já foi a maior parte dela, né, cara? Foi nos 20, nos 30. Com
45 anos caminhando para os 50, você tem pouca disposição. Então falta referência, falta liderança. E quando eu falo do Brasil, o Brasil é castigado com isso, né? Você vê, eu sou pai hoje, né? Tenho 2 filhos, John, de 7, Zoe, de 3. Eu não tive a presença do meu pai quando eu fui criança e eu senti muita falta disso como a referência para dar norte. Eu vejo o papel do pai assim hoje. O pai é a principal referência que acho que tanto os meninos quanto as meninas têm de segurança, de liderança, de direção e de proteção. A mãe, ela cuida de outros aspectos que são afetivos, segurança para relacionamentos, né? E gestão de recursos, fazer crescer. Mas o homem tem um papel de jogar para fora, apresentar o mundo e dar direção. Então, falando de identidade, o pai tem a responsabilidade de imprimir a identidade nas crianças. Então, quando eu falo para minha filha, minha princesa, ela se derrete toda. A minha esposa fala minha princesa e não é a mesma coisa. Quando eu falo para meu filho, meu campeão, tem um peso. Quando a minha esposa fala, tem outro peso. Então, eu vejo na prática que a impressão de identidade, de valores, de direção, quando vem do homem, tem um peso muito grande. Então, eu assumi essa responsabilidade. Quando eu olho para os meus filhos, eu quero que eles se tornem líderes. Quero que eles se tornem homens e mulheres. Não, homens e mulheres, mas o John vai ser um líder, vai ser um cara seguro, vai ter maturidade. Talvez muito novo ele já esteja assumindo posições que eu nunca assumi na minha vida, porque ele foi direcionado, porque os valores que ele tem dentro dele, as habilidades que ele tem, aquelas coisas que eu estou reconhecendo nele podem ser potencializadas a partir de agora. A minha filha é a mesma coisa. Se eu consigo enxergar nela quais são as riquezas que ela carrega dentro dela, as habilidades que ela tem, e eu ajudo a fazer isso crescer e direciono aquela energia para uma direção, ela vai ser uma potência. Então, essa falta de visão, de responsabilidade de assumir o papel, né? O papel do homem, o papel da mulher. Cara, assumir o seu papel dentro do jogo, joga o jogo, vai dar certo, faz com responsabilidade, mas falta maturidade. E isso é antigo, isso é mais antigo, isso é um problema geracional, cara. Isso vem de uma geração para outra e não conserta de uma hora para outra. Mas o que eu acho, que eu vejo, como que eu interpreto isso? Quando você começa a levantar pessoas, ou quando pessoas que começam a despertar essa consciência assumem a posição, aí posicionamento, se posicionam para ser um foco de luz, você atrai mais gente, você emana isso para fora e começa a atrair as pessoas para essa visão. É como se você tivesse um lugar muito escuro e você acendesse um fósforo aqui, um fósforo ali, um fósforo lá. Cara, vai precisar de muito fósforo para iluminar esse salão escuro. Mas é assim mesmo, cara. Você vai estimulando que outros fósforos se acendam também. Um movimento pequeno pode crescer muito. Então eu vejo assim. Você está muito parecido comigo. Um de 8 e uma de 2. Vai fazer 2. Legal, essas idades são ótimas. E eu 100% fico em cima. Às vezes até me cobro. Eu falo, estou sendo chato. Eles têm que ser mais criança. Mas o medo de você não deixar escapar, porque hoje o mundo é globalizado, né, cara? Então, se você ensina dentro da tua casa, vai aprender na rua. Exato. Então, é uma cobrança contínua e a gente tem que saber como conduzir. Isso é fato. Eu vou aproveitar o gancho aqui, fazer uma perguntinha para você sobre arquétipos. Boa. Arquétipos. Fala um pouquinho pra gente, porque eu também tenho um vazio relacionado a isso. Eu queria entender um pouco melhor e eu acredito que tem muita gente que gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso. Então agora relacione arquétipos com Cavaleiros do Zodíaco, por favor. Começando. São 12, né? São as 12 casas. Rapaz, me fez lembrar da minha infância. Rapaz, os arquétipos, na verdade, eles já existem há muito tempo. O que acontece é o seguinte. O Dr. Carl Jung, que é filósofo alemão, né, que desenvolveu essa temática dos arquétipos para aplicar na psicologia analítica, para entender a alma do ser humano, o comportamento do ser humano, acabou transbordando para a nossa área aqui, que é a área do branding, né, do posicionamento, porque você está falando de alma, está falando de gente. E eu vejo assim, o ser humano tem alma.
né? A alma, o que que é? É o conjunto de emoções, né, de razões, de pensamentos lógicos, né, e de emoções que compõem a sua matéria-prima, né, da identidade. Então, a sua história, as emoções que você viveu, aqueles traumas ou aqueles eventos da vida que geraram marcas positivas ou negativas, né? A maneira como você pensa, tudo isso pende para algum lugar. E para falar de gente, eu preciso falar também de algo que é anterior. Eu acredito nisso, não estou te obrigando a acreditar no mesmo que eu acredito, mas eu me obrigo a me posicionar nessa questão. O que eu acredito? Eu acredito que o ser humano foi criado com um desígnio. Existe um propósito e um desígnio para tudo que foi criado. Por exemplo, se eu falar dessa caneca aqui, essa caneca foi pensada em algum momento por alguém. Preciso colocar um líquido dentro dessa caneca, ou melhor, dentro de um recipiente. Preciso ter uma haste para que seja seguro, para que eu não queime a minha mão, né, se for um líquido quente. Então, houve alguém que pensou primeiro na caneca, desenhou de alguma forma, esboçou isso e depois produziu. Então, existe uma finalidade. Então, tem uma causa essencial, tem uma causa final, tem uma causa formal, uma causa material que envolve todo o processo de criação de uma caneca. Então, tem material envolvido aqui, tem um pensamento, tem uma função que foi levantada, né, por conta de uma necessidade que foi gerada, e a caneca ela veio a existir, porque alguém pensou nisso. O ser humano é a mesma coisa. Eu creio que Deus pensou no ser humano, e ele fez o ser humano primeiro com uma causa essencial. Tem um motivo para que a gente esteja aqui. E existe também uma causa que tem uma finalidade, na verdade, que é específica para cada um de nós, e aí está a identidade pessoal. São 8 bilhões de pessoas no mundo, todos têm uma identidade, uma impressão digital diferente. Pode ter gente semelhante, parecida, mas não tem ninguém igual a você. Igual a mim não tem ninguém. Em todas as eras, ninguém teve a mesma voz, ninguém teve o mesmo jeito, ninguém teve o mesmo jeito de pensar, ninguém teve as mesmas habilidades. Então, o conjunto Edson Araújo, só eu tenho, ninguém teve e nem vai ter. Cara, isso é muito... Aí a gente está entrando numa questão que é filosófica e talvez até teológica, né? Mas eu acredito nisso. Então, se eu falar de arquétipos, eu tenho que falar da alma do ser humano. E a alma, ela carrega esse conjunto, que é os seus sentimentos, suas emoções, sua lógica, seu raciocínio, suas lembranças, sua história. Está dentro da sua alma. E o que o arquétipo é? Os arquétipos eles foram criados para trazer impressões da alma. Por quê? Porque em todas as eras a gente sempre teve essas mesmas imagens. Aí quais são as imagens? Do herói, do guerreiro, né? Do sábio, do mago, mágico, do brincalhão, do bobo da corte, do rebelde, do fora da lei, do amante, né? Do cuidador, do cara comum, do criador. São imagens que entram numa linha de senso comum. Todo mundo sabe o que é cada coisa. Então é uma maneira de você traduzir os anseios, os medos, as aspirações do ser humano. E a gente cria um elo de identificação porque a gente se vê nessa imagem. Então quando você olha para a impressão, eu vou falar dos meus arquétipos, tá? Então vou dar o meu exemplo aqui. Por conta da minha trajetória, da minha história de dificuldade, de ter que vencer na vida, eu desenvolvi uma característica do guerreiro, do herói. Mas ao mesmo tempo eu procuro sentido nas coisas. Então eu mergulho na profundidade para encontrar sentido nas coisas. Esse é o arquétipo do sábio. E ao mesmo tempo eu preciso estar num ambiente onde eu tenha domínio e gere ordem para que essa ordem também gere prosperidade. Esse é o arquétipo do governante. Então o meu arquétipo primário é o guerreiro ou o herói, o sábio e o governante como arquétipo oculto. Essa tríade arquetípica me dá uma impressão onde eu consigo me ver nas minhas ações, nas minhas palavras, nos meus gestos,
na maneira como eu me comporto, e as pessoas que estão do lado de fora conseguem ver a mesma coisa. Dessa forma, não há ruído na minha comunicação. Então, quando eu me apresento, as pessoas vão ver o sábio, as pessoas vão ver o herói, por conta dos meus gestos, das minhas poses, do meu tom de voz, na inspiração que eu gero, e também vão ver o governante, que é essa busca pela ordem, né? Não pelo controle, mas para que tudo prospere. Então, daí a gente consegue entender que todas as pessoas têm perfil arquetípico. Todas as pessoas têm um conjunto de aspirações, um conjunto de medos, um conjunto de desejos que criam uma impressão que todo mundo pode ver. Você pode tratar isso de uma maneira inconsciente, mas você se comporta e você expressa isso, ou você pode assumir consciência disso e usar essas ferramentas para governar sobre a sua própria vida e para gerar aquela impressão de valor, aquela percepção que você quer gerar no mundo e atrair as pessoas e as oportunidades que você deseja para você mesmo. Então, é assim que funciona. E aí são 12 arquétipos. Cada arquétipo ele tem as suas características. De 3 em 3 se agrupam em ilhas de interesse. Então, por isso que eu falo de ilhas de interesse. Quando a sua mensagem ela é enviada para uma determinada ilha, ela está operando numa frequência onde aquela ilha de interesse entende a sua mensagem, entende a sua linguagem, os símbolos que você usa, as cores que você usa, o seu comportamento, né? Então, falar de uma marca aqui, por exemplo, vou escolher a Harley Davidson. Harley Davidson, ela navega pelo arquétipo do explorador, ou do fora da lei, por exemplo. Ela quer que o seu usuário tenha essa sensação de, cara, ninguém me segura, eu tô livre, vou para onde eu quiser, né? Falar da Mercedes. A Mercedes é uma marca de luxo, né? De carros de luxo. Ela quer que o seu usuário veja ou se veja como um governante, como alguém que está sentado no banco de trás, apenas sendo conduzido, ou melhor, conduzindo e sendo levado com conforto e elegância para o seu destino. A BMW, então, já que a gente está falando de carro, quer que você se sinta no controle, que você explore a emoção da velocidade, né? Desse estilo de vida, né, do explorador, da emoção. E por aí vai. Então, a Coca-Cola ela trata dessa linguagem do inocente, né, da alegria, da fantasia. A Disney fala do mago, né, do encanto, né, de transformar em magia a sua experiência. E as marcas que têm mais poder no mercado, elas entenderam esse jogo. E por isso que elas atraem um universo de fãs apaixonados que fazem questão de carregar esse pedaço dessa história consigo e aí você entra como se fosse pertencente a essa história. Então o usuário que se conecta com uma marca, ele se conectou com a história dela e por isso ele carrega um pedaço dessa história consigo. Ele faz parte, está conectado. E esse é o conceito de comunidade, né? Que aí é o próximo passo da atração. Uma vez que você atrai, você conecta. Uma vez que você conecta, você cria uma comunidade. E eu falo muito da Starbucks nas minhas palestras, né? Que é uma marca que faturou 23,9 bilhões de dólares vendendo café. Vendendo café? Que brincadeira é essa? Vende experiência. Opera, navega no arquétipo do explorador. Você entra na Starbucks, você mergulha na história do Moby Dick, do livro Moby Dick. É o nome Starbucks foi extraído do personagem. E sem você saber, sem conhecer a história, tem gente que nunca leu o livro, entra no Starbucks e emerge naquele ambiente do convés de navio onde você deita ali ou senta, abre o seu computador e quando você chegar no seu destino, tá tudo certo, você vai embora. Mas você paga R$6,50 num café e ainda faz publicidade de graça para a marca. Que esse é o comportamento de quem é fã. Faz publicidade de graça, você paga mais caro e ainda faz publicidade de graça, você faz uma selfie. Esse é o poder de uma marca que sabe contar bem a sua história, que sabe se posicionar bem, que entendeu o jogo do posicionamento e sabe operar, né, na sua narrativa para conectar o coração das pessoas. E ainda sobre isso, tem uma polêmica rolando, eu acho que não é só no Brasil, acho que é no mundo, né? Carros, pega essas marcas de carro de luxo, não sei se é luxo certo, Ferrari, McLaren, vamos usar o exemplo do Brasil. Sim. Sem preconceito nenhum, os funkeiros comprando esses carros e fazendo aquelas bagunças, né? E aí as montadoras, não as fábricas, né? As montadoras, a marca,
algumas marcas têm se incomodado com isso, porque está tirando aquele aspecto de luxo e elite daquelas pessoas. Quem tem Ferrari, eu já escutei falar isso, quem tem uma Ferrari, por exemplo, no Brasil, e quer vender, a pessoa que vai comprar, antes ela vai fazer uma pesquisa com os amigos que também tem Ferrari, para ver quem era o ex-dono, e isso, de certa forma, popularizou entre alguns grupos que não são bem-vindos para a marca, eu não sei, ou não refletem a marca, e eu vi marcas, não sei se é verdade ou não, marcas se sentindo incomodadas com o fato do público que está consumindo aquela marca não ser o público que eles desejavam no início. Então, você citou a Ferrari, né? A Ferrari, ela tem um branding guardianship, e como outras marcas tipo Hermès tem, ela precisa criar uma barreira para tornar a marca exclusiva sempre. Porque a Ferrari não foi feita para todo mundo, ela foi feita para um grupo específico, exclusivo. E é por isso que a marca ela se preocupa com as pessoas que vão acessá-la, porque ela quer manter esse nível de exclusividade muito elevado. Então é uma forma de gerenciar a consistência da marca, a história dela, né, o posicionamento dela. Então as pessoas que estão associando a sua imagem à marca também precisam estar casadas com os mesmos princípios, valores, com a história, com a narrativa da marca. Então é um processo de branding guardianship. Então é um gerenciamento do posicionamento da marca para que a consistência dela não se perca com o tempo. Então, se você abrir para todo mundo popularizar, deixa de ser Ferrari, deixa de ter o valor que tem. E não é curioso, Edson, até esse assunto, porque não como que eu posso te dizer? O Justin Bieber, ele comprou uma Ferrari, customizou ela de outra forma. Mas ele é proibido de ter Ferrari. Tá na blacklist, não é? Então, tá no blacklist. E o cara é milionário. Então, assim, não é nem a questão do fato ali do cara poder ter grana ou não. É a postura que ele tem perante a marca que ele comprou. Pois é. É muito curioso isso. Pois é. Você vê que esse é um assunto que, se a gente for seguir, a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Mas então, tem bastante exemplos aí pra gente conversar. Esse tema é interessante, né? E então você percebe que a marca, ela decide intencionalmente o que ela quer como cliente. Ela não está vendendo para qualquer um, ela sabe selecionar quem é o cliente dela, né? Então, isso acontece com Rolex, com o relógio Patek Philippe. Então, essas marcas, elas criam barreiras para manter uma consistência, para manter uma exclusividade, que é isso que torna essas marcas caras, né? Tão caras. Uhum. E sobre a questão do posicionamento, eu tenho uma dificuldade de entender um pouco sobre... Eu não sei se o problema sou eu ou é o posicionamento de quem está falando comigo. Como é que você consegue delinear a diferença entre um posicionamento forte, independente do aspecto financeiro? Porque eu também tenho essa dúvida. Só quem tem realmente essa bagagem de anos de experiência ou financeiro consegue se posicionar forte? E como não tornar isso, como é que eu posso dizer, tão forte que vira, que tá bem no limite da arrogância? Você entende o que eu tô querendo dizer? Né? Eu entendo. Então, por exemplo, depende de quem é você. Então, por exemplo, eu posso gerenciar aquilo que eu quero intencionalmente que as pessoas percebam o meu respeito, mas eu não posso controlar o que elas pensam, certo? Então, eu sei para quem eu estou mandando a minha mensagem, mas quem não entende a minha mensagem não interessa para mim. Se ela vai pensar A, B ou C, eu já não tenho controle sobre isso. Não teve a identificação. Exato. O que eu tenho gestão é sobre aquilo que eu faço intencional para gerar valor, interesse, percepção naquela minha ilha, aquela para quem eu estou mandando a minha mensagem. Então eu tenho que ser 100% intencional para enviar minha mensagem sem ruído para minha ilha de interesse. Se outra ilha está me enxergando e está me julgando por conta do meu posicionamento, não me interessa, eu não tenho controle sobre isso. Entende? Bom, isso é um ponto. Outra questão que é com relação à experiência ou a poder aquisitivo, cara, posicionamento é autenticidade. Então não interessa quanto você tem na tua conta bancária, interessa quem é você e para quem você manda a tua mensagem. Esse é o ponto. Então a história que você está contando, imagina que você é uma carta. As pessoas estão lendo você.
No momento que você chega no ambiente, todo mundo que bateu o olho tem uma leitura a seu respeito. Então, que história você está contando quando você chega no lugar? E que história você vai deixar quando você sair desse lugar? Então, você só tem que encontrar quais são aqueles pontos de valor, né? E qual é a narrativa que se alinha com a sua identidade, com o seu propósito, que vai fazer sentido para o seu público-alvo, para as pessoas com quem você quer se relacionar. Esse é o ponto, porque aí você tem que ser fiel àquilo. Uma vez que você é fiel a esses valores, a esse propósito, a esse posicionamento que você gerou baseado na sua identidade, é fácil construir o posicionamento. Porque daí você consegue, no seu branding, imprimir a mesma coisa muitas vezes e as pessoas vão te reconhecer por aquilo. Ó, quer ver uma coisa que eu falo sempre? Jesus mesmo já estava dando uma aula de posicionamento na Bíblia. Quer ver? Ele fala que uma árvore é conhecida pelos frutos. Então, o que você produz é o que faz você ser conhecido. Quanto mais coisas você produz alinhadas com a tua identidade, mais você é reconhecido por isso. Então, quando as pessoas olham para você, antes de ver você, elas estão vendo o produto do que você gerou. Isso vem na frente, né? Isso te posiciona. Uhum. Entendi. Não, perfeito. Muito interessante. Amigos do Chegando em Orlando. A conversa tá boa, nosso tempo esgotou. Não tá de Então, brincadeira. se a gente deixar, vai até amanhã. Tu tá de brincadeira. Eu falei, quando vai nesse ritmo, a gente perde horário, né? Caraca, mano. Quanto tempo a gente tá aqui? 1h e... Eu queria... 1h e pouquinho. 1h e pouquinho, né? Eu queria muito pedir pro Edson. Mano, tô assustado. O que ele tem para deixar, olhando para sua câmera aí da sua frente? O que você tem para deixar para quem tá te assistindo? Tá live? Não tá live, mas deixa porque a gente vai publicar isso aí, hein? O que você deixaria de mensagem para quem tá te assistindo? E deixar os seus canais de acesso, que eu acho que é muito importante, porque é um assunto que leva tempo e nós somos privilegiados com isso, porque nós vamos ter uma aula com o Edson, acho que daqui 2 semanas. Vai ser um prazer. E a gente vai poder conversar com mais propriedade sobre esse assunto, e particularmente eu achei maravilhoso, cara. Tem muita coisa para aprender. Que bom. E a gente tem que ser muito aberto a isso, né? Então deixa uma mensagem para a galera que está te assistindo, para que eles se aproximem de você, das suas redes, e colham um pouco dessa sabedoria que é muito importante para quem está construindo uma carreira. Então, a primeira mensagem que eu vou deixar para você é sobre identidade. Se você, ou na verdade, quando você souber quem você é, você vai saber exatamente onde você quer chegar. Uma identidade forte constrói a rota para o seu destino ideal. Então, primeiro desafio que eu faço é conheça a si mesmo, para que você assuma o leme e o governo da sua própria vida. E eu queria convidar vocês a conhecerem o método SPB. Eu tenho um método que é para ajudar líderes, empresários, né, que é o meu público-alvo. Eu falo só com empresários. Então, se você é empresário, empreendedor, lidera um negócio, tem uma marca e se sente como uma caravela perdida no meio do oceano de oportunidades, principalmente quem está aqui na América e está tentando acertar o alvo, não conseguiu se encontrar ainda, o método SPB pode te ajudar, porque daí a gente desenterra a sua identidade, trabalha o seu perfil de comunicação, seu perfil arquetípico, faz com que você entenda as cores também, os símbolos que comunicam sua marca, vai te posicionar e estabelecer um eixo para que a sua história, o seu eixo narrativo aponte para o seu propósito, daí você vai gerar um sentido para aquilo que você faz. Seu negócio vai deixar de ser apenas uma máquina de fazer dinheiro e vai te preencher com um propósito. Tá legal? Então, pô, foi um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade de trazer um pouquinho, cara, porque a gente entrou na máquina do tempo, né? Nossa, a gente entrou pelo túnel e já saiu longe. Aqui. E a gente acaba frequentando ambientes parecidos, né? A gente já se encontrou no Bilink, se encontrou em outros eventos. Uhum. Amanhã tem mais um, eu não sei se você vai, sobre um evento sobre oratória, que vai ter aqui em Orlando também. Mas a gente vai acabar se cruzando muitas vezes. Então, quando o Edson vem, a gente acaba... Né, o fato de você vir acaba puxando outros assuntos que quando desligar a câmera a gente fala de outra coisa. Antes do podcast estava falando demais. Mas obrigado de verdade, Edson, pela presença, pelo conhecimento. E o pessoal aí fica ligado nas mudanças, no posicionamento, no branding do Chegando em Orlando. Tem uma outra aula também, a gente tá consumindo muita sabedoria de todo mundo aí. Aqui eu vou fazer o método CIS do Paulo Vieira. Bom demais. São acho que 5 dias, né? Eu nem lembro, em abril. São dias, com certeza.
E então são tudo temas assim que é muito importante para o crescimento. Por isso que a gente fala. Se o Silvio Santos começou com 50, quem somos nós com 40 para achar que não vai dar certo? Não é? Depois dessa, fechou com chave de ouro, hein? Bom, obrigado pessoal que estava acompanhando aí, acompanhou a gente, um Chegando em Orlando. Não deixa de seguir a gente lá nas redes sociais, Chegando em Orlando, Leandro.Echen, Daniel Kill USA e o Instagram. Edson Araújo. Fechado. Então acompanha a gente lá no Instagram, porque o Edson posta diariamente, acompanha muitos stories com essas pílulas, acho que eu posso chamar de pílulas de conhecimento que vem diariamente. E da mesma forma o Leandro e eu. Então não deixe de acompanhar. Obrigado, gente. Obrigado, Edson. E tá nas nossas redes. Vamos que vamos. É isso aí. Obrigado, valeu, galera. Até mais, gente. Fui.